Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa noite, Fábio, tudo bem com você? Boa noite, Cláudia, tudo ótimo e com você, tudo bem? Tudo bem também, né? Um friozinho, mas tá uma maravilha, né? E É hoje isso. nós temos Desculpa, nós temos a sonhada live, né, que o pessoal estava esperando, que é com a doutora Sandra. Doutora Sandra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. Um assunto bem polêmico. Vamos em É frente. verdade. Isso aí, boa noite, doutora, boa noite, pessoal do chat também. Deixando aqui meu recadinho, né? Vou ficar nos bastidores, acompanhando aqui os comentários. Quem quiser fazer pergunta, aproveite, que é uma oportunidade única. Nós vamos decorrer a live, então a pergunta que tiver a ver com o assunto que estiver sendo falado, eu coloco na tela e faço a leitura aqui. Caso você não queira esperar, né, chegar ao final da live, esperar o assunto bater com a sua pergunta, é só mandar um superchat que eu venho na hora e faço a sua pergunta. No mais, uma excelente live para a gente. Boa noite, doutora, tudo bem com a senhora? Tudo bem, é um prazer estar com você, com vocês, e vamos às perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta é o tema: o que seria um relacionamento kármico? Então, essa pergunta é muito interessante, né? Quando as pessoas buscam a regressão a vidas passadas, a grande maioria vem com problema de relacionamento, porque é algo que traz muita alegria, muita tristeza, muita dor, muito desejo, ao mesmo tempo mexe com as emoções e mexe com a nossa vida inteira. Geralmente, quando nós nos relacionamos, a parte sentimental, se ela está bem, ela influencia as outras áreas. E se ela está mal, ela também influencia outras áreas. Então, o que seria um relacionamento kármico? É algo muito importante que nós trazemos de outras vidas, são débitos do passado, até, né? Se você me perguntasse almas afins, nós podemos falar mais para frente. Mas vamos focar no relacionamento kármico. O relacionamento kármico são relacionamentos que nós temos dívidas de um passado distante, em outras vidas, que um deve ao outro de maneira leve, mediana ou muito pesada, e nós nos comprometemos a vir nessa vida agora para reajustar essa dívida com o outro ou com os outros, que é a formação da família. Então, o relacionamento kármico não seria só uma coisa de amor, de parceiros, também pode ser de familiar também. Totalmente. Mas a escolha do parceiro, antes de você reencarnar, com quem você vai formar a família, você concorda que ela engloba tudo? Quando você casa, você tem os filhos, você vai formar outra célula familiar, só que aquela pessoa que você casa, que você escolhe antes de reencarnar, eu vou casar com Marcelo. Você concorda que ele também tem uma família? Ele também traz uma bagagem? Então, olha a responsabilidade. Sim, mas assim, pelo pouco que eu leio, os lugares que eu frequento, né, que eu vejo lá é assim, claro, para mim casar com o Marcelo, eu teria que ter uma dívida com o Marcelo, ou não tem nada a ver? Totalmente. Quando não são, tem dois tipos de comprometimento em relação a. Nós estamos falando de relacionamentos, homem e mulher, ou relacionamento parceiros. Não precisa ser homem e mulher, mas eu me comprometo a reencontrar essa pessoa nessa vida, na minha próxima reencarnação, por exemplo. Quando é relacionamento kármico, com certeza teve alguma coisa muito grave no passado. Fora isso, é almas afins, que é outra história. Como na nossa maioria nós somos todos devedores, os relacionamentos kármicos é o que rege o casamento. Mas então, assim, geralmente, assim, porque a alma, seria o relacionamento kármico, quer dizer assim, tipo assim, eu posso morar aqui em São Paulo e a pessoa pode morar no Japão. Um dia vão se encontrar. Vão. Eu falo por experiência própria, né? Eu nasci em Americana, eu sou de outra cidade, e eu sempre queria muito formar uma família.
Uhum. Não aconteceu, namorei várias pessoas, não aconteceu na minha cidade. O meu compromisso kármico, meu marido estava em São Paulo. Eu estou agora há mais de 30 anos em São Paulo. A minha vida reencarnatória, eu teria que conhecê-lo e... Caiu a live dela, né? Voltou. É um tema, gente, muito interessante, porque os relacionamentos kármicos é a célula da família aonde você vai trazer outros espíritos. Só se o casal fala, não, não vamos reencarnar, não vamos ter filhos. Mas é um núcleo familiar que está se formando para reencarnar outros espíritos e vai ter toda uma sociedade. Eu costumo falar que o casamento é mais uma sociedade do que um romance. Então, eu conheci a pessoa com quem eu teria 2 filhos, que já estava programado isso, em outra cidade. Existe uma conspiração do universo para você chegar até essa pessoa, principalmente se tem comprometimento de vocês receberem espíritos que precisam vir através, né, do casamento convencional para que possa evoluírem através da reencarnação. Ah, mas e se a gente não quer ter filho? Tudo bem, porque o teu comprometimento, a princípio, o primeiro é com o pai ou com a mãe. Primeiro se forma um casal. Então, a pessoa que nós estamos predestinados a ter um casamento, um relacionamento, um romance, já é programado antes de reencarnar. E um relacionamento kármico, tem como ele dar certo ou se dar certo? Não, desculpa. Teria como transformar um relacionamento kármico em dármico? Muito, muito. Por exemplo, quando nós reencarnamos, a visão que nós temos do casamento, a gente tem que entender, em primeiro lugar, o que é um casamento para o plano espiritual. Um vai aprender com o outro, porque em outras vidas, um fez mal ao outro, tiveram dívidas do passado. Aqui é uma grande sala de aula. Então, o teu marido, o teu futuro marido, ou o teu parceiro kármico, ele precisa aprender algo com você. E você precisa aprender algo com ele. Isso no leve que eu estou falando, kármico, leve. É uma questão de aprendizado. Por exemplo, eu tenho pacientes de outras vidas que eles são muito emocionais. São pessoas extremamente emocionais. Elas sofrem 2 vezes mais do que uma pessoa comum. Então, elas são hipersensíveis, são emocionais, choram fácil, se magoam muito fácil. E eu preciso treinar o meu lado racional, porque nós temos o lado emocional e o lado racional. Só que está desequilibrado. Então, de repente, tem um amigo no plano espiritual que ele fala: olha, você tem um amigo, né? Um adversário. Eu sou mais racional, você me deve. Nós temos um karma, nós temos um comprometimento que nós não conseguimos resolver. Eu quero que você seja mãe dos meus filhos e eduque os meus filhos, porque lá atrás você teve algum problema comigo nessa área. Só que, ao mesmo tempo, eu vou te dar um benefício de ser racional e você entender que você precisa ser mais racional do que emocional, porque isso está te prejudicando. É um relacionamento kármico? É. Mas, ao mesmo tempo, tem uma dinâmica que é toda voltada para a evolução dos dois. Então, eu quito a minha dívida com ele, 50%, e ele, ao mesmo tempo, traz para mim um lado racional que eu posso reencarnar e chamar ele de frio. Aí começam as brigas, né? As tretas, né? Por que você é frio? Por que você não liga para mim? Por que você não é muito diferente? Só que eu pedi, porque ele veio me ensinar com a frieza dele para eu ser menos emotiva. Você percebe o equilíbrio? Então, lá do outro lado, antes de nós reencarnarmos, é tudo uma ficha, tudo batido, tudo organizado, o que é bom para mim, o que é bom para outra pessoa.
O plano espiritual, ele sempre faz uma programação que seja para o nosso crescimento, que seja edificante, que por mais que a gente tenha que ter paciência, aquilo lá é para o nosso bem. Só que nós reencarnamos, a gente esquece tudo. Isso não significa que você tem que ficar com essa pessoa pro resto da vida. Mas naquele momento, naquele prazo, naquele tempo, você precisava daquele tipo de pessoa fria, mais racional, para equilibrar o teu lado emocional, porque nós temos que ter os dois. Se você for muito emocional, você tem problemas. E se você for muito racional, você também vai ter problemas. Tem uma lei que a gente não consegue escapar, que é a lei do equilíbrio. Mas, Então, desculpa. Pode continuar. Então, sempre existe um aprendizado. Aqui é uma grande sala de aula. A gente acha que a gente vem aqui para férias. Infelizmente, não é. Lógico que tem momentos bons. A gente não vem só para sofrer, só para cumprir karmas. Não, não é. Mas é uma sala de aula. Uma sala de aula. Ninguém escapa, nem rico, nem pobre, ninguém. Você pode ver que tem pessoas ricas, com casamentos aparentemente perfeitos, cheios de aprendizado. Gente quebrando a cara feio. Por quê? Porque tem um comprometimento, depois eu posso até falar esse caso, que está se falando muito aí, né, essa guerrinha que virou desses famosos, que é muito típico, né, de quem faz migração, ter relacionamento de pai e filha envolvido. Mas é outro ponto, a gente chega lá. Pode continuar. Não, agora a senhora tocou num ponto que é uma coisa que me faz muita dúvida. Eu vou fugir só um pouquinho do tema aqui. Nossa sociedade, a gente foi criado assim, que relacionamento entre pai e filho, irmão e irmã, tio e sobrinho, essas coisas é incesto. Mas como é que o mundo espiritual vê isso? Lá não é incesto, né? Tá, Ou também é? Não, então, nós temos que separar, né? Por exemplo, tem paciente muito que a pessoa assim, eu não esqueço aquela pessoa. Eu tô casada com mas eu tô pensando em outra pessoa. O que acontece? Né? Isso acontece muito. Por quê? Porque a gente não consegue entender tudo que passa. É muito profundo o lado espiritual, as reencarnações, as vidas passadas. Então, por exemplo, geralmente, eu tô com um marido que ele não me entende, ele é imaturo, eu falo, não, sabe, não sou ouvida. Foi filho dela, faz a regressão, ele foi filho dela em outras vidas. Então, a gente traz essa lembrança, mesmo que inconsciente, apagada, mas a gente sabe que ele está se comportando como filho, ele foi filho dela em outras vidas, e aí? Isso é outras vidas. Aqui, realmente, né, se um filho se envolver com uma mãe, é lógico, então tem essa, é outra conotação, entende? Mas nós não somos só o que aparentamos. O subconsciente, nós temos todos os registros apagados, apagados não, eles muito atenuados, mas eles estão lá. Se você olhar para uma pessoa, se concentrar, né, você tendo uma consciência de reencarnação, de vidas passadas, você começa a entender, você sabe quem aquela pessoa foi, se ela te fez algum mal, se ela te fez bem, a gente tem essas impressões. É aí que é onde entra a terapia de vidas passadas. Nós pegamos o que é impressão, porque isso está lá, na sua caixa preta, de lembranças de outras vidas, que não é apagada. Nós trazemos toda essa caixa preta de outras existências, outras encarnações, de um passado muito distante, 1700, 1800, de várias e vários séculos, de vivências que nós adquirimos lá, dor, aprendizado, conhecimento, isso não é apagado. É como se fosse uma caixa preta de um avião, é muito organizado essas memórias. Então você não desaprende. Mas vamos fazer uma suposição. Tipo assim, o Marcelo é meu marido nessa encarnação. Eu já convivi com ele em outras existências ou uma, duas só? Ou são em várias? Isso varia de caso para caso.
mas com certeza menos de 5, 6 vezes, não. Porque nós estamos ainda num plano de terceira dimensão. O que significa isso? Aqui é um planeta ainda de muito comprometimento, a gente é muito comprometido do passado. Por exemplo, há 100 e poucos anos, a gente escravizava a pessoa. Não faz tanto tempo assim a escravidão, para você ver como nós ainda estamos num nível de consciência muito baixo. Então, com certeza, o Marcelo, o teu pai, o teu filho, toda a tua família foram adversários do passado. Só que isso vai atenuando com as reencarnações, transformando o débito em vantagem, em comunhão e transformando o ódio em amor. Por isso que a importância da reencarnação. Porque você morre odiando alguém. Aonde que isso? Qual o sentido disso? Né? Qual que é? Porque é muito pouco, você tem muito comprometimento, tem muitos problemas, e de repente morre. Qual que é a lição? Será que Deus, Criador, que ele é tão inteligente, né? É uma inteligência suprema, morre tudo no túmulo? Tanto sofrimento, tanto aprendizado, e ao mesmo tempo tanta luta, morre tudo no túmulo? Então, é uma dica, assim, até mesmo da parte espiritual. Acredito que a maioria das pessoas aqui tem simpatia pelo espiritismo. Todo teu inimigo vai reencarnar muito próximo a você de outras vidas, porque você precisa desenvolver com aquele débito. Você precisa transmutar, reeducar. Ah, de que forma? Tem várias formas, né? Tem várias formas. Mas se você cria um inimigo, ele pode vir como teu filho, como teu marido. Um relacionamento kármico tem como dar certo ou é só um ensinamento para ambos? Tem como dar muito certo. Porque mesmo vocês tendo desafios, tendo briga, tendo desavença, tendo desgaste, não cometendo violência, não cometendo, de repente, o assassinato, vocês podem aprender um com o outro, desenvolver a paciência. O que é casamento? É desenvolver a paciência. Né? Tem coisas maravilhosas. Mas o que você desenvolve mais convivendo, dividindo tua vida com outra pessoa? Opiniões, gostos, família, parente, né? Sogra. Coitada da sogra, né? Tava demorando para soprar para elas, né? E o que tem de gente fala assim: eu tenho problema com a minha sogra. Ela foi mulher do teu marido na sua vida. Aí a pessoa. Então, a minha deve ter sido. Dona Maria, se ela estiver na live, o beijão, tá? Não estou falando mal, não. Então, né? Mas né, de repente você pegou o namorado dela na sua vida, o amor da vida dela, dá um desconto. Que é isso que a regressão faz. Ela faz você olhar de fora o problema e você fala assim, poxa vida, né? Olha, eu também não fui muito fácil lá atrás. Deixa eu dar um desconto para ela, porque traz entendimento. Então, todo o relacionamento kármico, ele tá te evoluindo para algum lugar. Só que tem relacionamento kármico que começa a piorar. Também tem. Se lá atrás ele era um adversário, vocês programam de vir como família, como teu marido. De repente, os egos estão muito aflorados. Aí que a gente está numa época de ego, isso está complicando bastante, até esses compromissos reencarnatórios. Começa a virar uma briga, uma guerra, e começam a querer matar o outro, falar o português claro, aí é preferível o divórcio. Antes que você se comprometa mais do que lá atrás você já tinha se comprometido com essa criatura. Então, o divórcio, em casos extremos de violência, de extrema infelicidade, sim, ele é importante, porque pode piorar, pode acontecer um assassinato, e aí? Então, você vai piorar um comprometimento que você já fez. Aí é preferível largar. Mas no caso, assim, que acontece isso, de um tirar a vida do outro, o que vai acontecer? Vai, em vez vai regredir. Aí, na próxima encarnação, vem o quê? Como filho de novo? Como
Alguma coisa? O que acontece nessa parte? O que vem exatamente, a gente não tem uma regrinha muito certa, porque depende da reencarnação, da programação. Tem uma ficha do outro lado do plano espiritual. Eles são muito organizados, mas geralmente vem como filho. Acontece muito. Porque filho é aquele amor, aquela renúncia. E qual o maior sentimento para você aplacar o ódio? É o amor. E o amor de mãe, a gente sabe que ele é muito grande. Mas tem filho também, por exemplo, tem relacionamento kármico, só para fechar isso daí, depois você pode seguir, de filhos que vêm para ajudar pai e mãe. Aí o filho já foi, poxa, ele vem como filho, mas ele foi teu pai, ele foi tua mãe em outra vida. A minha filha foi minha mãe em outra vida. Então, nessa, às vezes ela fala, mãe, você parece minha filha. Por quê? Porque tem essa lembrança, esse registro. Lembra da caixa preta? Falou assim, mãe, tem situações que você parece minha filha. Menos, né? Aí eu também me toco, por quê? Porque a gente vai repetindo comportamentos de outras vidas. Aqui em casa, eu acho que eu fui mãe do meu marido numa outra vida, porque às vezes eu tenho essas coisas com ele também, entendeu? Eu tenho umas coisas assim que ele fala assim, eu sou seu marido, não seu filho. Muitas vezes, entendeu? E é bem estranho isso, porque muitas, assim, a gente, até assim, tem coisas que eu sei, tá, tô atravessando a rua com ele, eu quero pegar na mão dele para atravessar a rua. Ele fala, Cláudia, eu sei atravessar a rua. Eu falo, mas não é uma coisa mais forte que eu, entendeu? Eu não sei te explicar, mas tem muitas coisas assim, eu não sei explicar. Exatamente essa força, esse sentimento. Porque se você já foi mãe dele em outras vidas, é algo que é automático acontecer. É mais forte do que você. Então, não é que você acha que foi mãe dele. Quando esse sentimento ele é muito distinto, você foi mãe dele. E de alguma forma ele veio como marido, Deus sabe lá o porquê, ou lógico, fazendo a regressão, você fala, eu quero entender por que eu vim como, que ele veio como meu marido. Na regressão, você consegue. E assim como o meu filho, eu acho que meu filho era cúmplice meu em outras vidas. Alguma coisa que eu fazia errado, eu achava que ele era meu cúmplice, entendeu? Porque meu filho, a gente tem muito... como é que eu vou explicar? Meu filho, os gostos são quase iguais, assim, sabe? Eu não sei te explicar, mas o meu filho é como se fosse uma pessoa que fazia coisas erradas e ele fosse aquela que estava do lado. Mas o meu marido, às vezes, a gente fala isso também, quer dizer, ele fala assim para mim, quando em outra encarnação você fazia coisas erradas, eu te encobria, né? Se eu venho me ferrar junto com você, entendeu? Você está vendo que como é interessante, como nós temos no fundo, no fundo, no fundo, a resposta para aquilo, para aquela pessoa que a gente olha e a gente não entende ou a gente entende, porque a gente, na verdade, essas lembranças do passado, elas estão a todo momento no nosso dia a dia. São chamados déjà vus. Então você entende que realmente o teu marido também, o teu filho também. Quem sabe em outras vidas não existiu uma trama entre vocês três. Também. Uma trama eu falo assim, mas é uma trama, uma história de vocês três, aonde vocês três, no passado, se cruzaram, tiveram algum tipo de interesse, ou até mesmo se protegeram, por exemplo, numa guerra. Existe famílias que se encontram porque em outras vidas viveram numa época de guerra, né? Eu fiz uma regressão de um paciente que ele tinha muito medo da falta, e ele não conseguia curtir nada, mesmo tendo uma certa condição, porque ele tinha medo de faltar comida, e ele tinha posses. Sim, ele viveu numa época de guerra, onde ele passou muita fome, ele e a família. Só que a gente traz esses sentimentos muito intrínsecos. Só que você não entende, mas porque você já viveu isso no passado. Então, o meu filho, ele tem uma coisa assim que eu acho muito estranho nele, que ele é louco, assim, ó, quando ele era menor, ele queria ir para as Forças Armadas, ficou 1 ano no Exército, era a loucura dele. Aí, por excesso de contingência, saiu.
Aí agora o sonho da vida dele é para PM. Cara, ele estava fazendo direito, ele trancou a faculdade faltando 1 ano para se formar, largou o que ele quer porque quer entrar na PM. Eu não entendo o que essa criatura quer fazer na PM. Eu falo, o pai fala, todo mundo fala, mas não adianta você falar, entendeu? Ele fala, o sonho da minha vida é ir para PM, porque eu quero, ele adora a guerra. Eu falei, criatura, a gente está no século XXI, não existe esse negócio de guerra mais. Eu acho que ele é eu falo para ele, você deve ser uma alma antiga, você deve ter ficado muito tempo no umbral e você voltou agora com esse negócio de guerra, porque ele vive, ele sonha com o negócio de guerra. Ele fala umas coisas que a gente sabe. Eu falei, olha, eu já não falo mais nada, porque no princípio eu ficava nervosa, eu pedia, eu chorava. Cada vez que tem prova da PM, que toda prova da PM ele vai, só que Deus é maior, ele não passa. Aí ele fala assim para mim, você pode rezar porque eu vou entrar uma hora dessa. Entendeu? Ele já fala assim para mim, você pode rezar, que eu vou entrar. Aí quando ele vai fazer a prova que ele volta, eu não passei, mãe, por causa de correr, não consegui correr. Eu fico com pena, mas eu gosto dele não ter entrado, entendeu? Eu entendo perfeitamente, eu sou mãe também, e é teu coração de mãe falando. É perfeitamente natural a preocupação, e quem sabe, às vezes, em outras vidas, você não vivenciou algum momento, alguma situação de perigo com ele, de guerra, ou até mesmo na própria época do Império. E se ele foi um soldado romano? Às vezes, o teu lado de mãe é vir com essa dificuldade agora de soltar esse espírito. Porque nessa hora, Cláudia, você tem que acreditar que tem um Deus também que protege, porque se ele tem uma programação de vida, e se ele foi um soldado romano? Porque é a alma dele que pede, você percebe? Parece que é algo da alma da pessoa, e a alma reconhece onde está o lugar dela. E se ele estiver lá com a alma dele, que é o destino dele, porque ele veio, às vezes, desde a Itália, desde os pretorianos, lembra que eu te falei? Então, se ele traz isso e ele está encaixado com a alma dele, ele está vivendo a verdade do espírito. Então, ele também vai ter proteção. De repente, a missão deles está ali salvar vidas, porque soldados só salvam vidas. E se ele tem esse comprometimento de salvar vidas, porque lá atrás ele foi um pretoriano e ele trabalhou em Roma de uma maneira errada. Agora o espírito dele está pedindo, você precisa ir para salvar vidas. Então, acalma teu coração, porque tem a espiritualidade com ele, se ele está cumprindo uma missão. E se não tiver que acontecer nada no teu coração de mãe, que eu também sou e te entendo perfeitamente, ele vai estar amparado por uma equipe espiritual que está cuidando dele, preparando ele para salvar vidas como um oficial. Sim, porque que nem essa, ele fala muito, né, que ele fala muito da Normandia, quando teve a guerra na Normandia, ele lembra muito, e ele tem aqui, ele nasceu com, aqui nele, uma marca de nascença que parece estilhaço, sabe, assim? Aí, geralmente, porque o pessoal fala que quem tem essas marcas de nascença foi como morreu em outras existências. Aí ele fala assim para mim, mãe, eu morri com um tiro aqui, ó, falando, não quero ouvir mais nada, chega, vai, não quero ouvir mais nada. Aí... E ele também gosta, assim, eu adoro esse negócio de espiritualidade, ele também gosta, ele puxou a mim, entendeu? Ele fala assim, mãe, eu sou igual você, gosto do negócio de espiritualidade, essas coisas assim, ele gosta que nem a mim. Vou interromper só um minutinho aqui, antes de você responder. O Valentim colocou aqui, ó, que saiu manifestação paranormal na live. Mais tarde, ele vai te mandar via WhatsApp, viu, Cláudia? Ah, obrigada, Valentim. Uhum. Então, doutora, mas eu acho que assim, a senhora falou do Brasil Império, saiu uma coisa que eu sinto que a minha última encarnação foi nessa época, entendeu? Porque eu não sei, mas... No Império Romano? Não, no Brasil Império. Porque no Brasil. Eu adoro aqueles vestidos daquelas mulheres, se eu pudesse eu usava aqueles vestidos no dia a dia, né? Se eu pudesse eu andava na rua assim. Eu adoro ouro, como elas adoram, né? Se eu pudesse, tinha ouro da cabeça aos pés. Eu gosto daquelas coisas, do ouro que elas tinham, aquelas coisas bonitas, entendeu? Mas, às vezes, meu filho fala assim para mim, mãe, de repente, sua fazenda de café está por aí, você nem sabe. A gente brinca com essas coisas assim também, entendeu? A gente zoa muito com isso. Por isso que eu te falei que eu e o meu filho, a gente é muito apegado nessa parte, porque a gente
conversa muito sobre isso, e ele fala para mim, mãe, de repente você tem quando você fez a passagem, a tua fazenda de café ficou aí, você era uma filha de fazendeiro, e você nem sabe hoje em dia que você teve, né? A gente zoa muito com isso, tá? Ai, bonitinho. Eu acho muito bacana, assim, você e teu filho terem esse tipo de conversa, né? Mostra para como que vocês têm uma afinidade. Isso é muito difícil.